Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Vamos ver se hoje eu não vou esquecer tudo que eu tenho para falar. Então, para não esquecer, como eu já esqueci há 2 semanas, a grande novidade do Vida Inteligente é que agora existe um reprise do Vida Inteligente. O reprise é toda terça-feira, das 9 às 10 da noite, nesse endereço que você está nos assistindo agora. Quem está assistindo pela TV Floripa, canal 4, assiste na TV Floripa, canal 4, às terças-feiras, das 9 às 10 da noite. Quem nos assiste pelo Brasil e por todo esse mundão afora, nos assiste pelo endereço que recebe a mala direta e está nos vendo através da internet nesse momento. Então, Vida Inteligente reprisa terças-feiras, 9 às 10 da noite. Essa entrevista de hoje você vai assistir novamente na semana que vem, à terça-feira. Outra coisa que eu gostaria de comentar é a minha alegria com o crescimento da comunidade do Grupo Vida Inteligente no Facebook. Nós já estamos beirando 2.000 pessoas. Antes de eu vir para cá para o programa, estávamos com 1.950 pessoas. Uma comunidade de gente adulta, uma comunidade numa egrégora maravilhosa, uma comunidade que a gente até o momento eu não precisei moderar absolutamente ninguém, todo mundo consciente daquilo que pode postar, todo mundo consciente daquilo que deve postar, e uma grande novidade, a melhor coisa, além de ter essas 1.000 e tantas pessoas, não é a qualidade, não é só a quantidade, é a qualidade dessas pessoas, é que também eu disponibilizei, e outros amigos, outras pessoas que estão participando também da comunidade, disponibilizaram na nossa seção arquivos todos aqueles livros, todos aqueles artigos que nós falamos aqui ao longo desses 7 anos de Vida Inteligente. Então ninguém mais precisa escrever para mim, como eu já falei, pedindo livros, documentos, coisas assim. Já vai direto no Facebook, faz o download, repassa para outras pessoas, está tudo lá. Vamos ver o que eu preciso lembrar mais. Bom, sim, claro, como não, tá vendo? É a idade. Hoje, dia 21 de junho de 2012, nasceu a Rádio Vida Inteligente. Então, a partir de agora, o site está sendo desenvolvido. Até o final desta semana, ele vai estar no ar. www.radiovidainteligente.com www.radiovidainteligente.com. Nós vamos disponibilizar todos os programas Vida Inteligente desde o número 1. Você vai poder ouvir, vai ter uma programação, vai ter um site, você vai poder ouvir todos os programas que nós já transmitimos, seja com o Jorge Antônio Ouro, seja com o governador, seja com o prefeito, seja com todos os meus entrevistados e também a todas aquelas que eu fiz sozinho aqui com vocês. Vai ser mais uma oportunidade de você ter tudo que a gente conversou aqui a seu dispor. Ao rádio você vai poder gravar, você vai poder fazer o que você quiser. Então, a comunidade Grécia sempre é outra coisa também, né? O Vida Inteligente vai ampliando os seus horizontes. Isso sempre com a colaboração de vocês que fazem essa linda egrégora. E também o programa, aproveitando aqui, o outro programa que eu tenho, o Grécia Sempre, que agora mudou de data. De acordo com a enquete que eu fiz entre os telespectadores, os gregos e todas aquelas pessoas que gostam do Grécia Sempre, ele deixou de ser transmitido nas quartas-feiras e agora é transmitido única e exclusivamente pela www.pax.tv.br www.pax.tv.br. Sábados, 8 da noite e reprise domingos, 3 da tarde. Sábados, 8 da noite, reprise domingos, 3 da tarde no www.pax.tv.br, o programa Grécia Sempre, só com assuntos do berço da civilização ocidental. Pois bem, se eu esqueci de alguma coisa, nós vamos, no decorrer do programa, falar. Hoje nós trazemos aqui um assunto por demais interessante. Você já ouviu falar
e muita gente conjectura, muita gente faz teoria conspiracionista sobre o tema de nós hoje é poluição eletromagnética. Nós vamos falar o que está acontecendo no planeta. Muitas pessoas falam, vocês estão vendo que muitas aves têm a migração errada, muitos golfinhos se perdem, como vocês viram recentemente ali no Cabo Frio, pessoas tendo que acudir, mais de 100 golfinhos, devolvendo eles para a água porque eles estavam perdidos. Então, o que é isso, na verdade? Por que as baleias se perdem, encalham? Será que elas estão doentes ou o que está acontecendo? E para isso nós estamos trazendo hoje o nosso amigo Bernard Aguilar. Como é que você está, Bernardo? Muito bem, Grego. Muito bem. Para quem não lembra do Bernardo, Bernardo esteve aqui conosco falando sobre a essência dos essênios. Isso. Foi um programa muito bom que está disponível no YouTube e aconselho você a ver a essência dos essênios. E o Bernardo, que é um analista de sistemas, morava até pouco tempo na Suíça, ele, insatisfeito apenas com análise de sistemas, né, trabalhando com bancos internacionais, tudo, resolveu colocar também o seu lado de pesquisa espiritual e foi buscar e pesquisou sobre a poluição eletromagnética. O que está havendo, o que as pessoas desconhecem no nosso planeta sobre eletromagnetismo, Bernardo? Então, já começando, o que é o eletromagnetismo? É uma coisa muito ampla, porque tudo é vibração. Sim. Né? E o que é que nos últimos 100, 120 anos, tudo começou a amplificar na nossa volta e começou a transmitir, usar o médio eletromagnético para transmitir informações e transmitir energia, transmitir tudo isso que começou a influenciar e poluir na nossa volta. Isso você está falando dos sistemas de comunicação, né? Bem, tem sistemas de comunicação e tem a transferência de energia pelas linhas elétricas, que são uma vibração mais baixa, e tem tudo que vai até o raio-x, que é um instrumento médico, ou armas também militares, claro. Não esquecer, o sistema eletromagnético foi descoberto no militar também, e eles estão usando ondas micro-ondas, especialmente para uso de guerra. Isso tudo, com toda certeza, deve poluir o nosso ambiente aqui, né? Certamente, sim. E o que você tem feito de pesquisas nessa área? Então, eu comecei com toda essa área alguns anos atrás, quando eu ouvi a primeira vez sobre orgonites. Sim. Que eu vou falar mais tarde, de que são orgonites. Eu cheguei a me preocupar um pouco mais com as ondas eletromagnéticas, que com a informática, a gente está no computador o tempo todo. O tempo todo, hoje. E aí, naquele tempo, era a maior preocupação, especialmente a influência do computador no corpo. E essa influência é real? E essa influência, isso é real? Sim. Bem, como você talvez já viu, mesmo tem muita polêmica nesse tema. Tem várias pesquisas que se contradizem. E se você vê, por exemplo, tem aquelas grandes pesquisas que uma grande pesquisa que foi financiado, inclusive pelos sistemas de telefônicas. Sim. Que fala que não está comprovado. Agora, a World Health Organization, por exemplo, ela mesma já colocou uma comprovação do uso de celulares com câncer na cabeça do lado que se usa o celular. Tem uma pesquisa na Áustria que comprovou a distância das pessoas que estavam morando mais perto das linhas de transmissão, que tinha uma significante maior quota de problemas no corpo, de doenças e um estado mais severo das doenças. Até que agora, hoje,
é assim que na Áustria a Câmara dos Médicos fez uma grande ação na Áustria, onde eles publicam e informam as pessoas a ser mais consciente, uma conscientização maior. Quer dizer, uma informação científica, né? Uma informação científica da Câmara dos Médicos. Na França, em 2009, foi proibido os celulares nas escolas. Por que isso nas escolas? Tem mais um problema com as ondas eletromagnéticas, com as crianças, mais ainda amplifica, porque as crianças elas têm a cabeça, os ossos da cabeça ainda menos desenvolvida, ainda está em formação. Até 21, 22, 25 anos, ainda está completamente em formação. Então, tudo isso tem ainda um efeito muito amplificador que cria problemas significantes. Agora, quais que são os problemas? Na minha pesquisa, eu vi que não dá para categorizar. Sim. Se fala muito assim sobre o câncer, mas não é só o câncer. O câncer é um estado extremo. Sim, já é mais uma coisa mais grave. Uma coisa mais adiantado, grave. Agora, os efeitos preliminares, vamos chamar assim? Preliminares, eles começam com a irritação das células. As ondas eletromagnéticas, em certas frequências, elas irritam as células, primeiro elas esquentam. Você sente se você está com o computador, o calor, sem dúvida, sente aquilo lá. O celular na cabeça, claro, você começa sente a esquentar, depois de um isso. tempo, né? E isso irrita as células e, fora dessa irritação, também complica a comunicação das células, que elas mesmas se comunicam entre elas. Começa a dar um tilt. Sistema, é isso aí, né? Um tilt, porque o sistema está tão numa harmônica no nosso corpo, são milhares de células que comunicam. E tudo trabalha inteligentemente, tudo coordenado e eletromagneticamente. Eletromagneticamente, sem dúvida. Tem um fluxo natural, né? Isso. E quando é interrompido por essas energias, causa todo esse tipo de problemas. E você tem pesquisado isso e tem chegado à comprovação. Uma coisa que a sua área, a sua principal área, né? E onde eu, por exemplo, mais fico. Qual é a nocividade do computador? Isso aqui que a gente vê na tela, porque até um tempo atrás, você deve se recordar, claro, mais do que eu, chegou-se a se vender uma tela que ia na frente da tela, né? Sim. Que era para isso. Aquilo lá tinha algum resultado? Qual é a nocividade que tem essa luz do monitor para nós, para os nossos olhos, para tudo isso aí que você tem estudado? Sim. As primeiras telas que tinha, eram muito mais nocivas do que aquelas de hoje. Que eram aquelas de tubo, sim, né? Porque elas tinham tubo e agora, por sorte, pelo menos ali, muita tecnologia foi desenvolvida para amolecer esses efeitos, amenizar. Aquelas telas hoje de LCD, plasma, LCD, plasma ou LCD, elas são muito menos problemáticas. Muito menos prejudiciais do que as de tubo, tá? Bom, já é uma boa notícia. E tem normas hoje em dia que se chamam as normas TCO, tinha duas versões, TCO 92 e uma outra que eu não sei mais a data, que depois limitaram a emissão dessas emissões coisas. Me diz uma coisa, em todos esses lugares, então, nós estamos vendo que essas ondas estão presentes, né? Elas estão... a hora que você quiser começar com as imagens, você pede. Sim. E nós estamos conversando, dando uma visão geral primeiro da poluição eletromagnética, para depois nós entrarmos com a solução disso, com algumas dicas, com algumas instruções de como a gente pode amenizar, até muitas vezes neutralizar tudo isso aqui que nós estamos falando. Quais são outros graves problemas assim que as pessoas
tem ao seu redor e às vezes desconhece? Passa para mim aqui tudo. Os aparelhos eletrodomésticos também? Na verdade, está saindo Tudo que é elétrico, tudo que é alguma tudo coisa, que é está nos elétrico. atingindo de alguma Sim. forma. Agora... Algumas mais, algumas menos. E aí também vem um outro fator que é importante, que é a distância. Eu ia falar até do micro-ondas, que eu acho que é um perigo, Sim, né? o micro-ondas é mau. O micro-ondas, posso até contar uma história muito pessoal. Pode contar, por favor, pode contar. Que eu mesmo tenho uma alta sensibilidade do micro-ondas. Meu português ainda estou falhando algumas coisas. Está dando para entender e a gente vai corrigindo também. Então, o micro-ondas, ele... você pode cozinhar qualquer coisa, até um molinho para mim, sem me falar. Você não fala para mim. Você passa para mim, 1 hora e meia mais tarde, eu tenho diarreia. Meu corpo reage imediatamente. Eu acho que você comentou comigo, né? Qualquer coisa que... mesmo que não disser para ele, passa para lá, daqui... se passou pelo micro-ondas, vai te dar desarranjo intestinal. Vai. Meu corpo percebe. Interessante. E tem outras pessoas, né? E dizem também, muita gente é displicente assim, dizem, e eu acho que deve ser verdade, você vai confirmar que você está estudando isso, eu não estou, que quando a gente coloca alguma coisa no micro-ondas, nós devemos nos afastar do micro-ondas, né? Porque muita gente fica na frente daquele negócio. E eu percebo que sai alguma coisinha do micro-ondas. Aquele ventinho que sai lá de dentro, deve ter alguma coisa, não é só um ventinho, pô. Ele não está protegido com... Isso que eu estou falando. Na volta, então, como na deveria verdade, ser. você está sofrendo essas influências aí. Então, e crianças manipulam isso, crianças manuseiam aquilo lá. Quer dizer, depois começam a aparecer esses problemas que nós estamos falando aqui hoje. Não sei como, que azar, como foram cruéis comigo, a vida foi cruel. Não. São questões que não foram observadas, né? Fala então dos aparelhos em si. Que outros aparelhos? Vamos passando alguns aparelhos típicos. Em geral, tudo tem um campo forte que gira. Então, por exemplo, um liquidificador também cria um campo bem forte. Cria um campo bem forte. Mais problemático ainda é o secador, que é um instrumento que a gente usa sempre que está perto da cabeça. E esquenta pra caramba aquele negócio ainda? Esquenta, ele está diretamente na cabeça. Ele está até bem mais grave, pior do que um celular. Sim. Porque o celular é cumulativo, porque fica durante o dia muito tempo com a frequência, mas ele não está tão forte como, por exemplo, o secador. Máquina de lavar. Máquina de lavar, mas aí você tem, pelo menos, geladeira. Você coloca a coisa lá, você sai, você não está do lado. A geladeira não é tão grave. Uma coisa que as pessoas usam muito hoje, Bernardo, e não sei se isso é... Hoje você vê jovens e adultos com fone de ouvido. Fone de ouvido e com Walkman, sei lá o que. Isso aí também está recebendo ondas eletromagnéticas, não está? De uma certa forma, não? De uma certa forma, ele... Em menor escala, mas... Em menor escala, o que acontece lá, especialmente a função de uma antena, que ele capta mais. Então, tem uma disputa também, se é favorável você usar um Bluetooth ou um sistema com o celular que ele está afastado assim, ou se você cria até um maior problema porque você coloca uma ligação direto. Tudo isso ainda está... Ainda não se sabe estudo, mas está problemático. Então, eles estão querendo saber mais sobre isso. Então, hoje está provado, todo mundo tem consciência, todo mundo assiste na televisão diariamente. Muitas pessoas não tocam muito nesse assunto porque também não são especialistas nesse assunto. E você resolveu, então, começar a mexer com isso, estudar uma forma de neutralizar. O que levou você falou agora há pouco numa palavra aí, orgonite? Orgonite. O que é isso aí? Sim, o que é orgonite?
Orgonite, a palavra ela é em homenagem a um cientista que se chama Wilhelm Reich. É um cientista austríaco, médico, médico e psicoanalista, que estudou em William Viena. Reich, né? Wilhelm Alguma coisa. Reich. Isso, Já ouviu falar? Já, claro, claro, É sim. bem conhecido. Ele influenciou muito, entre outros, ele trabalhou com Freud. Sim. E ele dedicou uma grande parte do fim da vida dele a estudar a energia vital. Opa! A energia vital que ele chamava de orgone. Energia orgânica. É a energia orgone. Por isso que depois vem a palavra orgonite. Mas vamos começar ainda com Wilhelm Reich. Ok. Ele foi um dos primeiros cientistas, não é o único, mas que dedicou um pioneiro e que conseguiu cientificamente provar a existência do orgone. Ele conseguiu com bactérias, que eu não posso dizer Entrar o nos exato, pormenores. Sim. E ele descobriu que tem dois estados dessa energia, bioenergia vital. O que é essa energia? Essa energia é a mesma energia que a gente fala de prana ou chi nas culturas asiáticas, nos gregos se chamava de éter. É um conceito conhecido já de milhares de anos. Sim. Mas que... Cada um dando a sua terminologia. Cada um na sua terminologia. Que no mundo mecanístico se perdeu. Algum tempo atrás, especialmente com Newton, se perdeu esse conceito, ainda ficou procurando um pouco, mas ficou perdido. Deixou de lado, né? Vamos Deixa dizer de lado, assim. não passa nesse esquema não fica tanto em evidência. de tudo mecânico. Ele conseguiu aprovar essa existência dessa energia. E ele conseguiu a fazer caixas, ele chamava de caixas de orgone. Sim. Que ainda existe hoje. Tem um amigo meu que tem uma aqui em Florianópolis. É então, sensacional, eu acho, mas eu não conhecia, quer dizer, você está falando aqui, ele me falou por cima, eu sei que é uma caixa, tem um metal dentro, alguma coisa assim, não é isso? São sequências de metal e isso, você trouxe para nos mostrar, já vai mostrar daqui a pouquinho, nós temos um audiovisual aqui, nós vamos mostrar bastante aqui. Mas vamos primeiro só na explicação. E essa caixa? E essa caixa é o que ele chamava de acumulador de orgone. Por quê? Porque todo o orgone que está na volta dele, ele consegue concentrar, acumular e assimilar no meio dessa caixa, que ele usava, entre outros, para vitalizar as pessoas. Do que era constituída essa caixa? Do que ela é constituída? Você falou que consegue acumular o orgone dentro dessa caixa. Sim. Por quê? Porque ele descobriu, fazendo experimentos com muitos materiais, coisas, ele descobriu que mudando a sequência entre metálico e orgânico, ele usava como orgânico tanto madeira como lã também. Opa. Ele usava lãs de animais. De animais. E que ele viu que essa sequência criava, quando ele media depois os resultados, aí ele acumulava. Então, assim descobriu o acumulador. Entendi. E quando... Tá, muito bem, descobriu. E o que acontece? A pessoa entra nessa caixa? A pessoa entra nessa caixa. Agora, o Reich ainda tinha um problema, que ele não conseguiu resolver naquele tempo. Para as caixas ser usadas, elas tinham que ser longe de fontes eletromagnéticas. Sim. Por quê? Porque existe dois tipos de orgone. Existe o orgone positivo e o orgone negativo. E as ondas eletromagnéticas, elas criam um orgone negativo. Elas, como agrega a energia num estado negativamente... E é negativo no sentido da palavra mesmo. Mesmo sendo orgone, não serve então para nós, porque ele é negativo. Não, é nocivo.
Ok. O Wilhelm Reich chamava de dor, que em inglês quer dizer deadly orgon. Orgone fatal, matar, como diz, nocivo. Mortal, deadly, é isso aí. Né? Nocivo. Nocivo, Então, tá. tem o orgone nocivo e o positivo, que é o vital, que é aquele que o organismo precisa. E para ele ser positivo, ele tinha que estar longe de qualquer corrente eletromagnética. Isso. Então, nessas caixas de orgone, as pessoas sentavam e vitalizavam com a energia que ele conseguia acumular. Sim. Eu vi até uma história que fala que o Einstein eles falavam assim, o Wilhelm Reich foi o único que viu Einstein nu, porque o Einstein ele entrou ficou numa assim, caixa de entrou numa orgone caixa ali. de orgone para trabalhar. Olha, que Então, legal. Bom, hoje ainda existem as caixas de orgone. Ainda existe. Ainda existem, sim, mas sim. é uma coisa que se pode usar pouco, né? Vamos dizer, hoje Sim. por não ser tão prático e tudo. Hoje existem outros aparelhos, outros objetos que foram desenvolvidos, né? Que isso nós vamos falar agora, eu acredito que agora sim. Sim. Que foram desenvolvidos exatamente para ter a mesma função de uma caixa de orgone. É isso ou não? Até mais, sim. Até mais? Até mais. Por quê? Esses orgonites que eu trouxe aqui... Cadê o Pedro para ele dar uns close aqui para a gente? Esses orgonites são baseados sobre trabalhos que foram feitos depois de outros pesquisadores que Sim. repegaram os trabalhos do Wilhelm Reich, e foi mais ou menos em 2001 que foi descoberto que uma matriz de resina, de metal suspendido em resina, tem o mesmo efeito como o acumulador, só que junto com cristal ele vira um transformador, querendo dizer que em vez de acumular, ele cria um campo que atrai a energia, toda a energia. E faz com que ela circule. Que ela circula. E transforma, e transmodifica. Transmutador de orgone. Puxa, então isso aqui é o orgone. Dá para dar um close aqui, Sim, Pedro? Podemos ver. Mostra aqui para ele. Que veio aqui. A gente está acompanhando aqui no monitor. Pedro vai dar um close, olha aqui. Mostra isso assim mais deitado. O que tem aqui nessa peça aqui? É uma peça pequena, relativamente pequena. Sim. É um objeto de decoração também, né? Não chama a atenção aí, né? No então final, aqui nós temos resina. O que tem aqui embaixo? Aqui embaixo, se eu vir, dá para ver melhor. O que é isso aí? Isso é sucata, nesse caso de latão. Latão. Em cima de cobre. Vira agora para aparecer o cobre. Tem o cobre aqui dentro. Isso. Né? Dessa resina. Aqui não tem cristal, né? Ou tem? E tem cristal. Tem cristal também. Não dá para ver muito bem porque o cristal dentro da resina ele desaparece um pouco. Esta forma, aí dentro tem uma espiral. Essa espiral também tem um sentido ou não? Ela tem uma função, Tem uma função. Tem uma função. Tá. A espiral, dependente como ela é colocada, ela coloca a direção do fluxo. Então, deixa eu ver. Aqui, nesse caso, o fluxo vai assim. Então, pode-se imaginar um campo que vai assim, dos lados, como um... Este objeto que você criou, esse caso que é um orgonite, isso aqui? Sim. Isso aqui é um orgonite? Isso é um orgonite. Ele serve para quê especificamente? Para ele estar onde? Vamos dizer, eu tenho um desse, eu vou colocar onde? Isso é um harmonizador de ambiente. Harmonizador de ambiente. Harmonizador de ambiente. Qual é o raio de ação dele? Como você acabou de falar desse giro aqui tudo. Sim. Qual é o raio de ação dele? Isso depende muito do jeito como eu faço o orgonite. Eu posso criar grande orgonite com campo de ação que então está isso maior. Você teria que fazer um estudo no ambiente da pessoa, vamos dizer, para você criar um adequado para aquele ambiente da pessoa ou não? A gente não vai tão longe, de fazer um estudo, é mais fácil de optimizar e fazer um campo o máximo possível. Tá. Então, esse para onde seria então no ambiente? Esse aqui dá para harmonizar um lugar como aqui.
Poxa, tá bom Dá, o estúdio. dá. Desse assim, tamanho aqui, desse tamanho tá dá mexendo pra um dentro do quarto. estúdio Sim, aqui? sim. Caramba, Dá. é um espaço É aqui, nós bastante. temos Um espaço. 40 metros quadrados aqui dentro aí. Poxa. Isso depende muito... E aqui não tem 5 por 5, talvez não dá para ver de casa aqui, isso aqui tem, dá licença, 5 por 5 aqui de tamanho, ó. Né? Não é muito grande, e tá harmonizando, olha Pedro, isso aí, ó. Ó, 5 por 5 tá cabendo na minha mão e tá harmonizando um ambiente de 40 metros quadrados aqui. Puxa, bacana, obrigado Pedro. Então você tem outras peças aqui, né? Mostra pra gente aqui. Talvez Então, um desses aqui. Eu acho que não é um objeto de decoração, ele tem uma função, né? Esse aqui tem uma função. Então, vamos mostrar aí? Esse aqui dá para ver um pouco melhor. É isso aí, olha. Parece aquelas linhas de Nazca ali no Peru, alguma coisa assim. Eu trabalhei aqui com uns símbolos conhecidos. Isso é um símbolo que é na Irlândia, que... É irlandês? É irlandês esse Tá. símbolo. É um triskelion que deve ser uns 10 mil anos atrás. Puxa. É um dos Qual é a símbolos função mais dele? antigos. Ele representa tanto a Trindade, como ele simboliza ele mesmo a vitalidade também. Então, a função desse orgonite é fazer o quê? Esse aqui eu fiz nessa forma para poder colocar água. Então, eu coloco normalmente uma garrafa de água ou assim, e isso ativa na água mesmo. O que acontece, que você percebe, se você pega exatamente a mesma água e coloca uma no orgonite e uma não, depois você vai cego e você vai sentir a diferença de gosto. Poxa, olha que incrível. Então, você pode botar sua jarra de água ali em cima da mesa, você coloca a jarra que vai servir água para todo mundo em cima. Quanto tempo geralmente precisa isso aqui estar agindo? Está em cima? Eu deixo minha água o dia todo lá, sempre carrego e coloco de novo lá. E esses orgonites, eles precisam ser lavados, deixados no sol? De limpeza como cristais? Isso que é. Não precisa. É mais um ponto ótimo, porque ele mesmo é um limpador, ele mesmo é um transformador. Então, ele não precisa de própria limpeza, ele mesmo limpa. Vamos falar de mais alguns aqui que você acha interessante aqui. Isso aqui tem a mesma função? Sim, a mesma. O resto é só para mostrar. Para mostrar assim. Tá, o Pedro não está aqui, mas tá bom. São outras cores. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso é um pingente. É um pingente, mas também que é um orgonite aqui, vamos dizer? Sim. É um orgonite também. Orgonite. Isso o que vai estar fazendo se eu tiver um negócio desse no meu corpo? O que vai estar fazendo no meu corpo? Então ele ativa no seu campo. A mesma coisa, ele vai gerar um campo áurico aqui de orgonite. Aqui. Ele vai estar transmutando essa energia, ao mesmo tempo evitando que eu tenha influência eletromagnética negativa. Sim. É isso? É uma coisa... A energia. Talvez, continuando mais um pouco na funcionalidade, como que funciona, o cristal... eu preciso dizer, o cristal que está dentro do orgonite, ele tem um efeito muito especial, que se chama um efeito piezoelétrico. Eu sei qual é. Sei qual é, que faz o acendedor automático. O acendedor automático. E dá um choque danado se você bota o dedo ele fica forte. Nossa Senhora, forte. É um choque fortíssimo. Também é usado em relógio suíço. Sim, piezoelétrico, então, sim. O que é o efeito piezoelétrico? O piezoelétrico é quando o cristal fica sob pressão. Só quando ele fica sob pressão. Então, aqui o que acontece? A resina, no momento que ela seca, ela contrai e ela dá uma pressão danada nesse cristal. Sim. E aí o cristal ele começa a criar um campo eletromagnético, ele mesmo com a vibração lógica isso aí, dele, e que amplifica a função dele. Muito interessante. Então, muito interessante. É uma tecnologia mesmo. Bem lógico, gostei. Tá bom. Então, isso aqui são diversas formas. São diversas formas que... Isso aqui eu posso ter... Fala, Pedro, tem alguma coisa aí? Pode passar para mim. E isso aqui eu posso deixar numa sala, eu posso deixar no meu escritório, eu posso deixar no meu computador, posso ter um dentro do meu carro. Sim. Isso aqui está...
E não tem nenhuma contraindicação no corpo humano isso aí? Não. Absolutamente não. Não que eu saiba, não. Deixa eu ler aqui, aproveitar o telefonema aqui, do Carlos do Cobrasol. Qual é o mal que pode fazer um transformador de luz? Esses que ficam no poste. Sabe aqueles transformadores enormes? Que muitas vezes explodem e tem óleo dentro também, é tudo, é. O transformador fica a menos de 6 metros da minha casa. Um fio com cerca de 8.000 watts passa ali. Então imagina como é que deve ser lá. Então, é bem mal mesmo. É Porque isso problemático. aí todo dia, né? A pessoa dormindo lá, está dentro de casa, está recebendo tudo isso aqui para dentro de casa, né? Tem uma hora que... Você acabou de falar uma coisa muito importante também de dormir. Quando tá lá, nem no sono, onde o nosso corpo está se recuperando, que é muito importante. Exato. A hora que ele está carregando as baterias. Que ele está recarregando, consegue se recarregar completamente por causa dessa influência constante. Nesse caso, é recomendado até de colocar um orgonite no lado enterrado desse posto. Olha só, é no pé do posto É ali. só colocar no pé do posto e não precisa ser um daqueles bonitos, não. Né? Pode fazer um simples e colocar ele enterrado lá. Até existe mundialmente agora um fenômeno, um movimento que está acontecendo, que muitas pessoas elas estão fazendo os orgonites mais simples possível, com alumínio, e resina e cristais, e eles vão procurar atores cobre, que né? estão na... Cobre é importante nesse processo? Cobre não? é melhor ainda, só melhor que cobre ainda. é mais caro. Mas não, tudo bem. Né? Mas se como os puder, objetos são sempre pequenos, cobre. vai uma pequena quantidade de cobre e não tem problema. E eles vão harmonizar tudo que está na volta deles. Então, todos esses posts, vale a pena... Você criou um site sobre o tema, não criou? Sim. Qual é o endereço do site? Eu acho que eu dei uma olhada antes de vir para cá e parece que tem esse tipo de informações lá sobre orgonite, sobre isso aqui. Qual é o endereço do site? Antes que a gente esqueça, porque eu ando muito esquecido, então já vamos falar desde já. É www. Sim. Orgonite. Com TE. Com TE. Tracinho. hífen. Brasil. Orgonite, Brasil. .com, não tem BR. Não. Então depois vocês anotem aí. www.orgonite-brasil.com. Aí tem algumas informações para você ver. Bom, vamos dar continuidade. O tempo está correndo, quando o tema é bom, o tempo voa, né? É brincadeira. E eu sei que você trouxe muita imagem. Vamos começar com as imagens? Ou você quer falar alguma coisa aqui ainda? Não, eu vou passando depois, talvez com as imagens. Vamos interpondo alguma coisa que entrar. O que nós temos para ver aí? Tá, vamos... Você comanda isso. O que é essa primeira imagem? Sim. Essa primeira imagem era uma introdução para mostrar que realmente tem muitas influências, justamente essas antenas que são bem problemáticas. E é tudo quanto é canto, né? Em cada esquina nós temos aquelas antenonas de celular, nós temos que nem disse o nosso telespectador aqui, N transformadores, as luzes dos postes, essas luzes de mercúrio, essas coisas, eu acho que todo momento nós estamos sendo bombardeados por isso, né? Por exemplo, as luzes. Essa luz fria aqui da TV. Essa luz fria. Essas luzes, elas são mais fortes eletromagneticamente do que aquelas antigas luzes amarela. que a gente tinha. É? A luz amarela que a gente tinha, ela estava... Essa é mais nociva do que a outra, né? Do lado eletromagnético, sim. Do lado de economia de energia... é bom, mas em compensação... Né? A gente trocou nesse caso. Vamos lá, outra, Fernando. Vamos lá, qual que era a próxima? Essa é das crianças, mostrando a influência que nós temos sobre isso. E eu também quis mostrar que o problema são também que as crianças estão usando celulares cada vez mais cedo. Razão. Minha filha, meu Deus, minha filha tem 11 anos, ela não vive sem celular. Tá aí, tá desde pequenininho. E fica difícil, todo mundo está com os celular. Sei lá como é que é o nome desses negócios. Como é que mudou o nome, né, Pedro? Como é que é o nome desses negócios hoje aqui?
MP3, né? MP3, aí MP3. pode, aí não pode. Pode. Então já viu, né? O que é isso aí, Isso é Bernardo? para mostrar todo o espectro de ondas que existe, que realmente tudo é vibração. Sim, a gente não vê, mas existe. Só Tá aí, vê ó. uma pequena parte e todo o resto a gente não vê. Ignora, exatamente. Por isso que também é um grande perigo, porque é invisível, não tem cheiro, a gente não sente, acontece assim tudo silencioso no Exatamente, dia a é isso dia e no momento que a gente tá doente, tem uma coisa, ninguém liga diretamente com o que foi a fonte. Muitas coisas tem provavelmente um fundo nessa irritação, nesse estresse eletromagnético que a gente tem diário. Eu vou dizer aqui, já esteve aqui médico, o médico disse aqui, eu vou repetir o que ele disse aqui no Vida Inteligente. Foi o doutor Luiz Alberto, isso, Luiz Alberto Silveira. Eu perguntei para ele aqui, ele disse que um dos maiores fatores de câncer de mama, o que é? É o raio-x da mamografia. Da mamografia, imagina. Então, quer dizer, a mulher faz raio-x, mamografia, para poder se prevenir do câncer, de uma coisa, e é esse raio-x, não sei quantas vezes ao longo da vida dela, que acaba desenvolvendo o câncer. Então, está aqui uma prova do que nós estamos falando, o que pode ser, né? Então, tá, vamos dar continuidade. Vamos na próxima, essa mesma. As ondas são normalmente separadas naquilo que a ciência chama de ionizante ou não ionizante. Sim. As ionizantes têm um efeito direto subatômico e atômico, e as outras elas têm em outro nível de aquecimento. Essa imagem é muito interessante, porque isso é de um artista que se chama Richard Box, Sim. que foi pegar essas lâmpadas de mercúrio, ele foi embaixo das linhas elétricas. O que ele fez? Ele plantou elas com conexão na Terra e colocou elas assim, e depois fotografou com uma lente lenta. E Sim. você viu que elas têm luz. Puxa vida. Elas pegam luz só do campo eletromagnético que tem entre a linha elétrica que está passando e não tem nada. Ele não tem nada de truque ou não é montar. Isso é Quer dizer, tudo o efeito. ele pôs a máquina lenta, ele colocou e ele conseguiu registrar uma coisa que o olho nu não se vê. Sim, eu quero até repetir esse experimento que eu tenho um terreno onde temos uma linha grande que está passando. Sei. E aí, no momento que eu repeti o experimento, eu vou passar para você. Traz aqui, você volta aqui, vamos mostrar de novo. Olha, muito interessante, hein? Isso aqui, ó, tirando fotografia. Demonstra quanto forte que é essa... Nossa Senhora, e as pessoas atravessam isso aí, ninguém vê isso aí. Nossa. Tem uma ligação grande que já foi feita em 79 entre linhas elétricas de transporte elétrico e leucemia. Leucemia. Por isso, tem vários países que proíbem, especialmente... Construções embaixo de linhas elétricas. Para tudo que é público. Que é muito watt ali, sei lá quanto passa, não sei quantos mil watts em cima daquilo. Tanto é que você fica vendo, às vezes você vê a luzinha ali correndo ali, né? É muito... E até escuta, às vezes. Escuta. Muito coisa forte. Lá. Nossa. Muito forte. Para levar a transmissão para cidades grandes, imagina a energia que corre lá. Vamos dar Só que tem uma lobby forte, né? Tem uma lobby forte nos Estados Unidos recentemente. Olha o homem aí, ó. Isso é o Wilhelm Reich. Nos Estados Unidos, não sei quando, foi colocado que as pessoas não podem mais fazer processos contra as empresas de eletricidade. Para cortar... A nocividade daquilo lá. Tem razão. Vamos voltar para o Wilhelm Reich lá para a turma conhecer? Wilhelm Reich. Está aqui o homem, médico, psicanalista e cientista. E sobre o POR e o DO que a gente já falou. Isso, era uma orgônio imagem. positivo, orgônio negativo, tá. Vamos para a próxima. Nocivo. Vamos lá, Fernando. Aqui eu trouxe uma pequena imagem que mostra a composição. A composição como se faz um orgonite, né? Sim,
Na verdade, cada um pode fazer em casa, se quiser, sim. misturando esses elementos e misturar os metais com a resina e com os cristais. Tá, outro, Fernando. Tá, continuar. Isso são alguns exemplos de orgonites em diferentes formatos, que como a gente mostrou me diz aqui. aí, se eu carregar um desse no meu bolso, como se carrega um amuleto ou uma chave, tudo isso aqui, vai me fazer bem, vai me dar proteção isso, vai neutralizar o que está do meu lado. Ele vai criar um campo de positivo. Ele vai então usar... eu minimizo ou neutralizo toda a influência externa. Sim. Que acontece? Ainda recomendo de reduzir o máximo possível a exibição, né? Você não vai ficar na frente do micro-ondas. Mas é claro que não. Também ninguém vai abusar, mas né? Isso aqui a gente desconhece, que nem você mostrou aí esse foco de luz que o cara fotografou. Isso. E que ninguém vê, e você fica passando no meio daquilo e você não sabe daquilo. Então, neutraliza, muito bem. Vamos lá, Fernando, mais uma. Tá. Sim. Experimentos com... O que você fez com plantas? Então, isso, eu peguei umas imagens que nós temos uma outra sequência que nós podemos mostrar. É isso aí? Não essas, bem depois, essa sequência programação de da plantas, água, esse aí é aquele do médico, do Dr. Matsuro, japonês, do Matsuro, né? sim. Sensacional. Eu vou falar uma palavrinha sobre isso depois. Agora vem, ele já dá o sinal. Então, esses experimentos com as plantas... Olha, é isso aqui, né? Isso é um experimento que foi feito com um jardim, onde colocou exatamente as mesmas plantas, exatamente o mesmo alinhamento e tudo, o mesmo sol e tudo. Aqui a gente vê o jardim todo. Tá. E uma parte do jardim com orgonites, aqui a gente para um momento, aqui dá para ver um pouquinho os orgonites no meio... Tá. E alguns que estão distribuídos. Isso na ponta ali, dá para ver lá Sim. no... Isso. Isso foi no início da plantação. Pode continuar. E aí... Aí já as plantas crescendo. As plantas crescendo. Agora, dá uma parada. Aqui já dá para ver. O lado direito... É onde tinha orgonite. Onde tinha orgonite. Já desenvolveu? As plantas estão crescendo? Muito mais. Olha só. Então, pode deixar passando, que agora vai ver... Vai ver Vamos seguindo, mais perto aqui de novo. Olha aqui na direita, quanto que as plantas, eu acho, triplicou, quadruplicou. E aqui ao lado, sem orgonite. Puxa, que interessante, até isso. Então, até as plantas, claro, elas são um organismo vivo como nós. Eu posso deduzir que pode aumentar a produção da minha terra, por exemplo? Sim. A minha plantação pode... Tem agricultores que começaram a trabalhar com orgonite, que tiveram... Na dúvida, não custa nada tentar, né? Uma coisa aqui, simples. Por que não? Sim. E as plantas reagem. Nós mesmo em casa tivemos plantas que estavam caído. A Denise colocou orgonite por baixo, a planta voltou. Poxa, isso aí é bacana, então, né? É a maior prova. Então, prova, não é uma coisa assim que não é só está falando, blá, 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 que você está ouvindo isso. Alguma coisa que tem que acreditar. Não, claro. A energia está presente e a planta sente, os animais sentem, os animais, você vê, eles gostam de ficar na presença. Porque quando alguma coisa não está correta, você vê que os animais ou fogem, ou não chegam perto, ou se desnorteiam, né? Mas por que os animais estão assim? É porque eles têm esse sexto sentido, um faro mais aguçado do que nós e descobre que a gente não vê, né? Temos mais imagem para mostrar? Tem. Só aquilo do Matsuro Emoto ainda. Vamos lá, então, voltar lá no... isso aqui. Fala aí do... É muito famoso. Eu adoro essa experiência dele é muito famosa. Muito. Você já tentou, já que você gosta das experiências aqui tudo, mas claro que você não tem microscópio, né? Acho que você não tem. Tem microscópio em casa? Não. Mas você podia ver, por exemplo, ou a experiência dele também foi com orgonite, ou não? Do médico? Não com orgonite. O que ele fez, um dos experimentos que o Matsuro Emoto está recomendando, que você pode fazer sem microscópio, é o seguinte: você cozinha arroz. Sim. E pega do mesmo arroz em 2 potinhos igual. E
para não se enganar ou coisa e depois ter alguma desculpa, você pega o potinho exatamente do mesmo tamanho, a mesma... Tudo igual. Compra tudo dois igual. iguais e pronto. Exatamente no ponto. Depois, você escreve num potinho, você escreve obrigado, amo você, você é maravilhoso. Só palavras positivas. No outro potinho, você faz o contrário. Escreve você tudo faz que uma teve cabeça ruim. de morte, odeio você, você não presta, o que você ruim. quiser, né? Tá. Uma xingação. Você separa os dois potinhos de 1 metro de um do outro, mas em condições iguais. E de lá para frente, nas próximas semanas, cada dia que você vai passando, que você vê os potinhos, para aquele negativo, você vai mentalmente xingando ele. Dizendo repetindo tudo que está escrito ali. Repetindo tudo que está escrito lá, para o outro você manda amor, você agradece. Ah, seu arroz, sem você o mundo seria sem comida, tudo assim. Você vai ver depois de algumas semanas, demora um pouco, né? Porque você não tem como microscópio o detalhe assim na hora. Mas você vai ver que aquele que é com amor, ele vai se desfazer muito menos, ele vai ficar mais saudável do que o outro. Deteriorar. Porque, claro, foi cozido, então, com o tempo ou vai vai mofar, começar. Ou vai apodrecer, essas coisas. Sim. E você vai ver a diferença entre os dois. Então tá aí, para quem quiser fazer a experiência, tá aí. É uma experiência que todo mundo pode fazer. Tem até um caso, também uma história interessante, ainda temos tempo sim. De uma mulher que fez esse teste e o teste não funcionou. E ela estava encafifada. Sim, ela não entendeu o que foi. E ela filmou, filmou o lugar e depois veio a descobrir que aconteceu que o marido dela, que ele estava assim numa situação de conflito assim, o marido dela, quando ela não estava, foi xingando aquele arroz bom. Fazia de birra, ele né? foi, não sei qual que foi a história, mas até passou ela publicou depois os resultados, foi engraçado. Então ele conseguiu estragar a experiência. Estragou a experiência, a primeira experiência dela, mas depois provou com isso ainda mais exatamente esse efeito. Então, e para provar também, para dar um subsídio aqui, acrescentar o que o Bernardo está falando, eu trabalhei, ainda tenho hoje as máquinas, mas não as uso, trabalhei muito tempo com Kirlian grafia, bioeletro, não sei o que, hoje mudou de nome. E a gente fazia muita experiência com as plantas. De uma planta normal, você fotografa, sai o campo áurico de uma planta e depois você fere aquela planta, pega lá, arranca uma folha dela e você fotografa de novo. Você já percebe a reação daquela planta. Sim. Então, tudo isso aí que nós estamos falando hoje, que as pessoas acham, mas eu não vejo, então não existe, né? Mas você pode documentar isso tudo. Existem formas, através dessa, como é que chama? Radiestesia radiônica, isso aqui que você está fazendo, esses testes que você acabou de dizer que cada um pode fazer na sua casa. Então, não é porque eu não enxergo que não existe, existe isso tudo sim. As plantas, tem aquele inventor do aparelho de mentira. Você conhece a história dele. Ele, um dia ele estava em casa, ele conectou aquela máquina na planta só por curiosidade, assim. Ele queria ver, ele bem lembrado dessa experiência. Sim. Saiu um artigo, saiu uma grande história depois. E depois ele estava pensando, mas o que eu faço agora para ver uns resultados? Eu poderia arrancar uma folha. Então, no momento que ele estava pensando, ele nem falou, ele só pensou, o aparelho começou a mostrar. Aí que ficou estupefato. E começou a pesquisar tudo isso. Então as experiências estão aí para a gente ver. Então.
voltando àquela a imagem qual é? do Mazuro Emoto. Essa aqui é, isso. Então, por que eu coloquei isso? Fazendo os orgonites, eu penso muito nos trabalhos do Mazuro Emoto e para criar os orgonites, eu fiz uma certa pequena disciplina para mim, que eu faço como um reiki e eu trabalho com eles como se fosse água. Porque uma programação que nem direto. eu fiz com os fractais, eu jogo uma intenção nos fractais. Uma intenção, isso. E dá um resultado fabuloso. Fantástico. Você põe a sua intenção lá, tá tudo lá. Porque a resina, quando ela seca, ela cristaliza. Né? Como a água que congela. É impressionante. É impressionante. É só a pessoa sentindo ou vendo para acreditar. Porque parece que... Como é que se fala uma palavra? Eu coloco uma intenção em alguma coisa, aquela intenção funciona? Funciona, sim, senhor. Aquela intenção está lá impressa naquilo lá. E é isso que você faz isso aqui quando você cria. Então, eu quero um e-mail de contato. Ou dentro daquele site que nós passamos, tem um e-mail de contato? Tem e-mail de contato. Eu posso... Tem os desenhos, tem esses orgonites lá no site também para as pessoas irem? Ainda não tem todos os modelos, porque ainda não fiz fotos, agora comecei a criar. Você começou a desenvolver, começou a criar, mas sim. A pessoa no www.orgonite-brasil.com, viu como eu decorei? Não estou tão velho assim, não. Ali a pessoa pode ver e tem site, tem endereço de contato ali. O endereço é admin orgonite-brasil.com. Então vocês troquem uma ideia, escrevam para o Bernardo Aguilar lá, você vê, ele agora está radicado aqui, está no Brasil. Escrevam para ele, dirimam suas dúvidas, escrevam, perguntem, tirem. Eu acho que eu estou farejando aqui, eu estou ouvindo. E você fala, mas como é que eu vou saber quantos desses eu vou ter na minha casa? Porque minha casa tem não sei quantos metros quadrados. Então, esse tipo de pergunta eu acho que pode ser formulada mesmo para o Bernardo, que ele já tem uma experiência para dizer quantos desses você vai precisar. Sim. Isso aqui é uma coisa que ele mesmo disse aqui também, porque o Bernardo não está aqui para fazer propaganda e vender orgonite ou qualquer outra coisa, porque eu já conheço o Bernardo. E até ele disse que você mesmo pode fazer isso na sua casa. Desenvolver essa técnica, conversar. Então o Bernardo veio aqui porque ele é, que nem nós aqui, da nossa família Vida Inteligente, trabalha em função do próximo. Então, nós temos 2 minutinhos aqui, eu queria que você deixasse o teu recado. Sim, a palavra é sua. Mais um recado que vai ter uma palestra no Atmanamara. Opa, bem lembrado. A semana próxima. Da nossa amiga Bárbara. Sim. Bárbara, no isso. Dia 26 às 7h30. 26 de junho, 19h30, no Atmanamara. O endereço, não sei, mas tudo bem. O endereço é o do Atmanamara. Do Atmanamara, claro. Mas eu não sei aqui. Não sei mas tá, não, mas isso a gente não tem problema. Sim. Isso vai na mala direta, a Bárbara, ela passa a mala direta. Então, o pessoal daqui de Florianópolis, da grande Florianópolis, vai assistir essa palestra. Você vai fazer o quê? Um workshop lá no Atmanamara? Palestra? Vou fazer uma palestra, entrar um pouco mais em alguns detalhes e algo mais profundo. Mais a interatividade. A interatividade com o público, as pessoas estão lá, podem mexer, podem ver. Aquilo, sim. Então, vamos repetir, dia 26 de junho agora, 19h30, no Atmanamara. A Bárbara... Oi. Bem lembrado. Entrada, um produto de limpeza. É para manter o Atmanamara. A Bárbara... A doação. A Bárbara desenvolve um trabalho maravilhoso aqui há muitos anos em Floripa. Um grande beijo para você e sucesso sempre. Você sabe que eu torço por você, né, Bárbara? Tem um trabalho lindo, tem profissionais lindos lá trabalhando com ela. E agora, que bacana, fico feliz que o Bernardo também está lá, vai dar uma palestra. Então, Bernardo, suas considerações finais que estão em cima da hora aqui, senão os orgonites vão começar a fazer assim. Eu vou começar a dar choque aqui na gente. Vai lá. Eu... agradeço a... Bom receber você mais uma vez aqui, né? A segunda vez. Espero que você venha mais vezes, né? Que você tem, eu sei que você tem muita coisa. Quando você terminar aquele negocinho que você começou, lembra? Aquele livrinho, aquele livrinho dos exercícios. Você vai voltar aqui, Isso, tá bom, você vai voltar aqui porque aquilo eu acho muito importante, tá? Mas tudo a seu tempo. Ele está sendo traduzido agora. Então, isso, é um trabalho muito bom e você vai voltar aqui. Então, eu só posso agradecer a sua presença. Sim. E deixar o nosso eu que agradeço. Fraterno abraço e um feliz sempre.